aqui de volta com vocês mais uma quarta-feira, onde nós somos agraciados e abençoados por Deus para trazer um pouco mais de conteúdo, mas muito da palavra de Deus para a sua vida. E o nosso desejo é que hoje você continue com entendimento sobre paternidade, porque foi tão legal que fez sentido trazer a parte 2, né? E continuar aqui com o pastor Elcio. Já quero agradecer novamente sua disponibilidade. Pastor, seja muito bem-vindo no meio da gente. E vou passar para Carla, gente, porque a gente encerrou, o pastor já vai falar, mas antes da gente falar qualquer coisa, nós encerramos o programa na quarta-feira passada com uma procuração. E nosso tempo acabou e não deu tempo de ler a procuração toda. Então a Carla vai iniciar o programa hoje lendo essa procuração para você. Eu gostaria muito que você prestasse muita atenção. Olá, eu fui incumbida de uma missão lindíssima. Tenho um recado especial para você, para nós. Eu e Yahvé, o dono do universo, o Senhor de todas as coisas e dono da provisão, que abre fonte em lugares secos. Eu, o Deus protetor, que nunca abandona seus filhos e trabalha em prol dos que o amam. Entrego a você, meu filho, minha filha, essa procuração de herança para que você se lembre que não é órfão, para que você se lembre que não é órfã, para que você se lembre que tudo que é meu te pertence. Tudo que é meu pertence a você, para que você saiba que antes de ser gerado e gerada no ventre da sua mãe, eu já trabalhava por você. Eu te dei meu sobrenome, meu DNA, a minha herança. Um dia, meu filho, minha filha, quando estivermos face a face, eu te conto todas as coisas que eu fiz por você, que você nunca soube. Mas enquanto esse dia não chega, quero que você lembre todos os dias da sua vida que eu te amo com o amor certo, com um amor imutável de pai. Assinado, Papai. Olá, bom dia. Mais um programa, Camila do Canto aqui. Eu quero te convidar neste momento para abrir o seu coração, receber essa mensagem diretamente, eu acredito, de Deus para você. Você que por algum motivo tem alguma falta, algum vazio, que precisa ser preenchido com primeiramente o amor de Deus. E essa mensagem que o pastor vai trazer direto para o seu coração. Que venha cura, que venha libertação, que você possa se conhecer mais e entender mais da palavra de Deus. E que essa procuração venha fazer primeiramente sentido para você. Isso aí. Uma mensagem do nosso Abba Pai. Muito bom, muito bom. Uau! Muito bom. Já comecei, já tocado pela procuração, e o coração quebrantado é tudo que Deus precisa para a gente poder agir pela gente. A gente falou muito no outro episódio sobre o que leva a gente é o entendimento, o conhecimento que faz a gente entender o que Deus quer da gente, quando dá pra gente o governo, quando dá pra gente o dom de ser pai, porque ser pai é uma dádiva. E a pergunta que fica antes, já ajuda até a gente responder para dar sequência, todo homem, ele pensa assim, eu ser um pai biológico ou ser um pai como Deus é? E biologicamente a gente foi tratado para ser, obviamente a gente foi configurado para ser pai. Agora, realmente, pai como Deus é, cuidador, amoroso, acolhedor, aquele que puxa a orelha na hora certa, porque aquele que ama realmente trata, né? O caminho ele é estreitinho, mas ele é o mais seguro, né? A gente que estudou física lá no ginásio sabe que o atrito é ele que faz a gente andar, senão a gente não sai do lugar. O atrito é que faz a gente caminhar, o atrito é que faz a gente aprender. Então, ir para a igreja escutar só que Deus é bom, é muito bom, mas o Deus que quer cuidar da gente. E aí tem muita coisa que para nós homens a gente tem que ouvir mesmo, né? Deus deu lá no Éden para Adão: governe sobre os animais, governe sobre todo mundo. Então assim, é ter domínio sobre alguma coisa. Filhos, quando a gente recebe de Deus, eles são dádivas. Então assim, tem que cuidar porque são filhos dele. Então não são exatamente biologicamente nossos, mas são deles também. Por sua vez, eu estou falando agora para os filhos, e aí falando de mim especificamente, a gente quer voltar o tempo para corrigir o pai da gente. A gente está perdendo um tempo danado. Enquanto a gente é como se a gente estivesse querendo
que a pessoa que nos machucou tome o veneno, mas quem está tomando é a gente. A gente quer tomar o veneno para que ela corrija. Um perdão liberado, gente. Malaquias 4:6, acho que fala isso, né? Os pais vão se entender com os filhos vão se entender com os pais. Isso a partir de um ato de perdão. O perdão tem um filme, e eu não quero cometer nenhuma heresia aqui, mas eu tenho que lembrar de filme, porque eu fico olhando, como eu falei. Tem um filme que é o advogado do diabo. E o diabo está tentando persuadir o Keanu Reeves numa situação. E ele fala assim, ó, largue, a culpa é como se fosse um saco de tijolo. Largue ela e vem comigo. Ou seja, como o diabo imita tudo que é de Deus, ele é um imitador, ele não é criativo, ele imita. Esse é um discurso porque Deus fala, largue tudo e me siga. É exatamente o que você não consegue dar um passo na direção de Deus, seguir o caminho do Evangelho, se não soltar aquilo que você tem. Mágoa, emoção, tudo retido em você. Você não dá espaço para Deus entrar. É como se seu coração fosse um copo e ele não consegue entrar a água de Deus, que é purinha, santa, se estiver cheio de coisa dentro. Então, assim, larga. A primeira coisa que a gente ensina, que eu estimulo em gabinete, em curso, e eu sou fruto disso mesmo. Eu não tive, gente, a oportunidade de pedir perdão para meu pai em vida. Mas Deus, ele é tão bom que em espírito a gente consegue fazer isso. Porque tem coisa que a gente... As sequências mesmo de um perdão é o arrependimento genuíno. E a gente tem um ato de pedir perdão para isso. Então, eu em espírito, eu pedi perdão ao meu pai, porque assim, eu queria que ele mudasse, mas eu não fiz nada para ele mudar. Então, hoje, onde ele está vendo que eu estou dando sequência a tudo que ele não pôde fazer para mim, porque com certeza, nas gerações anteriores, ele sofreu muito com isso também. E eu não levei nunca isso em consideração. Isso é importante, né, pastor, trazer isso aí para a questão das nossas emoções, né? O quanto a gente hoje tem consciência de que nós somos vítimas de outras vítimas. E não me cabe julgar, né, aos nossos pais. Eu entendo que os nossos pais, isso confirma se fizer sentido, a gente tem que olhar para os nossos pais olhando para cima, sempre olhando para cima, sempre olhando com honra, porque o grande erro disso aí é que quando algo está disfuncional, a gente se coloca no papel de pai ou no papel de mãe e você assume uma posição errada dentro desse contexto. E aí você não consegue olhar para o seu pai com admiração, com honra, porque você acha que tem direito de julgar, porque você está ocupando uma outra posição. Falando agora da minha história, o meu pai não me criou, mas a minha mãe fez esse papel. Então, por muitas vezes eu cresci. Minha mãe nunca falou mal do meu pai, mas eu não cresci convivendo com meu pai. Eu via a figura da minha mãe como heroína, como a pessoa que provia, a pessoa que fazia tudo. Logo, eu não olhar. Quando meu pai veio para minha vida, eu não conseguia olhar para ele como pai. Eu falei isso no programa anterior, a gente ficou amigo. E eu não conseguia honrar e olhar meu pai como um pai, porque ele nunca cumpriu esse papel na minha vida. E por muito tempo eu achei que eu tivesse o direito de julgá-lo por isso. E assim, foi a minha virada de chave, isso é algo que eu trabalho constantemente em mim, e isso, gente, moer o seu orgulho. É verdade. Porque enquanto você alimentar o seu orgulho de falar assim, imagina eu falando, não, meu pai não fez, eu também não vou fazer. Meu pai, e eu falei isso, e eu preciso me policiar diariamente em relação a isso. Meu pai não me liga, eu também não ligo, porque se ele gostasse de mim, ele me ligava. Isso é o que? É a criança interior gritando por atenção o tempo todo. E aí, assim, as nossas crenças, elas são formadas de 0 aos 12 anos. Nesse período, eu não tive a presença do meu pai. Logo, eu me senti no direito de ouvir todas as falas da família da minha mãe em relação ao meu pai, que eu nem vou reproduzir aqui, que não faz sentido, mas eu julgava o meu pai de acordo com o que eu ouvia. Uhum. E aí, você entender de princípios, a partir do momento que você se entrega mesmo para Deus e entende de princípios, você se coloca na posição de filho. Eu sou filha do meu pai, eu não sou a minha mãe. A história da minha mãe é a história da minha mãe com meu pai, mas eu sou filha do meu pai. Isso, estou falando de mim, mas pode ser para a sua vida também. Certeza. Se coloque como filho. E pai e mãe a gente ama, a gente honra. A gente não tem que se igualar se sentindo o direito de julgar ninguém. Hoje eu tenho um conhecimento que me permite olhar para trás e entender que meu pai foi vítima de outra vítima. Só que assim, será que isso é para eu olhar só para frente? Eu só olho para frente. Então, a minha responsabilidade, a gente trata muito isso no emocional, sua responsabilidade é de agora para frente. Então, por quantas gerações as minhas atitudes vão ter impacto? Mas a minha atitude de olhar para trás e perdoar o meu pai,
também tem impacto. Total. No futuro. Faz E a sentido chance- isso? E tá sensível para identificar e não reproduzir esse padrão nos nossos filhos, já que a gente já tem esse entendimento do que machucou, do que fez de mal, e não reproduzir, porque é assim que repetem os padrões, quando você não tem consciência. Aquilo que seu pai fez com você, você vai repetir nos seus filhos, que vai repetir nos filhos dele, e assim vai virando repetições de padrão e isso não é cortado. E a chance que a gente tem é aqui, agora, né? Justamente. Além de abençoar nossos filhos, abençoar a geração dos nossos filhos. As gerações, o que a gente faz aqui tem reflexo, ainda mais para nós que entendemos quem nós somos, quem nós estamos, é reflexo para a eternidade. Então, assim, o que você falou é muito importante, porque filho não pode ser altar para a gente levantar mágoa, levantar dúvida, levantar ódio, levantar ciúme, orgulho. Então, assim, filho não pode ser usado para isso. Então, assim, o pastor Cláudio Duarte tem uma explicação que ele traz que eu acho que ela é muito interessante. Ele fala que é o seguinte: na nossa casa, os nossos filhos, até 12 anos, como você falou, eles recebem como se fosse uma matriz, né? O certo e errado. A ideia é que quando você não faz isso, quem vai fazer é o mundo. Exatamente. É a rua, é a escola, é o outro lugar. Então, assim, se você só sai de casa com a matriz certinha, o teu filho vai olhar o certo e errado conforme a palavra que você deu para ele. Agora, do outro lado também, se você sai botando pro teu filho que teu pai não vale nada, que não sei o que não vale nada, que não sei o que, ele já vai sair daquilo achando que é aquilo ali. Sim. Eu estou falando e falei em off aqui e falo a vocês, se eu tivesse todas essas palavras na minha vida, se eu fosse dar fruto de tudo que eu recebi e de tudo que eu reagi, eu hoje não seria chefe de família. Eu não queria repetir uma família que não deu certo. Então, assim, são coisas que, assim, eu faria do meu jeito, faria com a força do meu braço. E, assim, tem coisa que a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Deus nos dá uma vivência e do perdão 70 vezes 7, quantas vezes Deus é misericordioso, para a gente ter uma espiritualidade transformadora. Então, é a cada passo que a gente dá. Como você falou, você vence o seu eu, vence as suas convicções, vence as suas fraquezas todo dia. A nossa igreja fala que a gente é um lugar de novos começos. Novo começo não é só uma vez que você aceita Jesus, é todo dia. Todo dia a gente diz não para a carne, diz não para o que você acha que é correto. E a gente tem que saber o que Deus quer da gente, é como reagir para as coisas, né? E não tem jeito, tem coisa que a gente tem que liberar perdão mesmo. Porque é o próximo passo. Está sobre você o governo sobre a nova geração. Ou você fica olhando para trás, agarrado com o teu problema, ou você olha para frente e você... E o perdão não depende de sentimento, né, pastor? E o teu perdão vai liberar do seu pai, com certeza. Ele às vezes está fazendo coisa que ele não sabia. Você pode ser a partir disso. Hoje a igreja, que a gente tem uma igreja jovem, quantas famílias vão para a igreja através dos filhos? Sim. É um número muito alto disso hoje. Grupo de jovens, ele é evangelista, e tem por evangelismo, ele é obediente, eles são jovem influenciadores. O pai começa a ver a diferença do filho, como está mudando, e começa a chamar atenção. O que está acontecendo? Né? Eu tenho que ir lá, porque eu estou há 12 anos aqui falando a mesma coisa, meu filho foi para a igreja e já estou vendo diferença. Peraí. E aí é onde desperta esse interesse do pai. Deixa eu ver o que está acontecendo, né? Então, como é importante uma boa liderança para esses jovens, para pastor lá, para homens, como isso melhora os casamentos, as relações dentro de casa. Gente, veio no meu coração nosso público. Ele agora vai aumentar porque os máximos aí vão começar a assistir a gente, né? Então vamos mudar um pouco o nosso público. Mas hoje o nosso público ele é ainda 75% feminino. E eu queria aproveitar esse link para falar para você, que é mãe solo. Está na sua responsabilidade o futuro pai, a futura mãe que vem aí. Então, quando você imprime no seu filho palavras que são de sentimentos, de emoções suas, tem até um nome para isso, né? Que em alguns casos pode se tratar de alienação parental. Isso vai ter consequências muito fortes. Você acha que está resolvendo um problema seu, que você está desabafando e tal. A criança, ela entende tudo. E o significado que a criança dá é diferente do significado de adulto. A gente já tratou isso aqui também no outro programa, mas cuidado com o que você fala na frente das crianças. Primeiro, cuidado com o que você alimenta em você, porque tudo que você alimenta cresce.
E aí, se você fica alimentando maldição, alimentando sentimentos ruins, isso vai crescer em você. Primeiro, começa por você. Atrai E também. segundo, cuidado com o que você está declarando na frente dos seus filhos. Porque a criança entende diferente de adulto. A criança não entende, por exemplo, que o pai não está presente porque está trabalhando, ou não está presente porque ele teve um problema com a mãe. E isso acontece dentro de relacionamentos. A gente não está aqui para julgar relacionamento. Mas um casal pode ter conflitos dos quais os filhos vão ser os principais prejudicados se você não souber lidar com isso. Então, para você que é mãe, muito cuidado com o que você declara sobre o pai do seu filho. E assim, escolha. Vamos escolher também os pais dos filhos, né? Eu falo isso dentro do meu relacionamento. Isso é sério, pastor. Eu passei 3 anos com meu marido sem ter filhos. Justamente por causa daquilo que a gente estava falando antes de entrar. Eu tive um histórico, né? Minha mãe sempre trabalhou muito, meu pai é ausente. E aí eu pensava assim, eu vou ter filho pra quê? Né? A referência que eu tinha era essa. Então eu não vou colocar, ter um filho porque eu vou trabalhar. E olha como é forte essa repetição de padrões. Eu não vou ter filho para eu trabalhar, e eu moro aqui, minha família é toda de Minas, minha mãe não está aqui, eu não tenho suporte nenhum. Eu pensava, eu não vou ter filho porque eu vou ficar sozinha. Minha mãe, enfermeira, trabalha em 2 empregos. Analisem isso, 2 empregos. Até hoje minha mãe trabalha muito. Então minha mãe sempre ficou ausente pelo trabalho, para dar o melhor pra gente. Meu pai não era presente e assim a vida foi seguindo. Quando foi o meu momento, eu não queria ter filhos porque eu não queria repetir isso da mãe ausente, mas eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Quando veio 3 anos, aí decidi, vamos ter um filho. E olha, isso é tão forte que a minha filha até hoje, ela fala que antes de entender tudo isso, eu brincava com ela assim, que eu não queria ter filho, o papai queria. Eu falava isso pra ela, totalmente disfuncional, né? Aí por muito tempo ela falava assim, conta aquela historinha, mamãe, que o papai queria, a mamãe não queria, o papai queria, a mamãe não queria. Quando eu entendi isso, eu ressignifiquei tudo. Eu falei, não, filha, você sempre foi amada, você sempre foi desejada, e a gente repete muito isso pra ela. Mas até entender isso, eu verbalizava outras coisas. E aí, minha filha nasceu, com 4 meses, minha filha entrava na creche 7 horas da manhã e saía 9 horas da noite. Porque eu percebi que eu estava reproduzindo exatamente aquilo que eu não queria. Então, a gente repete ou a gente repele. E às vezes a gente repele, enquanto eu estava repelindo com a motivação errada. Quando eu decidi ter filho, eu estava repetindo um padrão. E eu não estou falando que está certo ou errado. Minha mãe deu o melhor e faz até hoje. Mãe, eu te amo demais. É porque tem pessoas que não precisam. Ela trabalho. faz o melhor. E quantas mães passam por essa situação de não ter esse suporte? Mas não usem isso para colocar uma situação negativa, um pensamento, um significado, um sentimento negativo em relação ao pai. Porque principalmente a filha, ela vai ter... o primeiro amor de uma filha é o pai. E aí, quando a mãe vem com esse sentimento disfuncional, a filha tende a ocupar inconscientemente o lugar da mãe. E aí, quantas mulheres a gente vê falando assim, homem nenhum presta, eu não quero me relacionar. Tomou a dor da mãe. Porque tomou a dor da mãe. Isso emocionalmente é muito, muito, muito perigoso. E assim, quantos pais também podem não querer viver, talvez não né, talvez seja uma realidade para você que não queria viver a paternidade biológica porque você não teve um pai presente. Talvez essa seja uma dor para você. Forte, hein? A falta de referência que você falou, primeiro que a gente está num mundo que a gente não tem referência e muita gente falando, se sentindo referência pelo Instagram, pela rede social. Então, assim, é um mundo sem referência, buscando referência. O que você falou é muito importante. Muito importante, porque eu vou trazer aqui para esse exemplo como a Bíblia nos diz, né? Os nossos testemunhos edificam uma igreja. Então, assim, e Patrícia, minha esposa, e Duda, minha filha, a Paty, por vezes, ela queria privar a Duda de alguns assuntos. Por exemplo, a mesa a gente usa, assim, para as refeições. Então, assim, é lugar de comunicação mesmo. É olho no olho, tá todo mundo no mesmo nível, não tem... Um filho não é menor, todo mundo conhece. Mas assim, falar de problema financeiro dentro de casa. A Patrícia, minha esposa, ela queria privar a Duda de viver isso. Só que, por outro lado, nós dois tivemos que chegar a um equilíbrio, porque é o seguinte,
A Duda, minha filha, não pode achar que o mundo... A gente trabalha para conseguir as coisas, a gente tem dívida, a gente tem que trabalhar mais para pagar as dívidas, a gente sai de um lugar para outro, a gente vende coisa para comprar outra. Então, assim, não é que é tudo fácil. Então, assim, a gente enfrenta dificuldade. Só que aí é que entra a história. Quando você tem uma referência na sua casa, onde Deus é o provedor, onde Deus faz morada ali, ele não vai só numa visitação igual era no Antigo Testamento, ele faz morada ali, toda hora ele tem que ser referência. Eu vou orar para que ele venha prover para nós. Eu vou orar para que ele dê a direção. Então, assim, eu ensino, sim, que viver com problema, porque senão o filho vai achar que o mundo é tranquilão. Ele vai pedir pro pai, vai pedir pra mãe, e tem. iPhone, como é que se diz, mochila da Kipling, não sei o que lá, que é tudo do melhor. Aí o pai vai dando. E tem muito pai que faz isso, ele não é um pai presente, ele é um pai que dá presente. Ele quer suprir, ele comprar, ele suprir aquela necessidade com algo material. E aí a criança cresce achando que isso é amor. Não é isso. E aí se torna um adulto que só vê valor no fazer e no dar e no receber nas coisas, né? E não no ser. Lá eu, com muito jeitinho, tive que mostrar para ela, e também isso é um outro assunto que eu quero entrar, né? Pai de menina. O pai, eu sempre tive sonho de ser menino, para mim foi mais fácil, mas tem homens que não têm isso. Então, assim, eu já sabia que eu queria ter uma menina para cuidar, eu fui pai mais velho, então eu queria ter, sabe, mais do meu lado ali, né? Então, exemplo, eu dou para ela, eu passo pelo ensinamento de que eu não jogo meu carro fora, eu vendo meu carro para comprar outro. Então, assim, mesma coisa, ela também tem que doar alguma coisa, ela tem que vender alguma coisa para ela conseguir. Senão, você só vai dando para ela achar que só entra. Ela tem que fazer por onde. Então, não é que é uma barganha, mas ela tem que entender que o sacrifício dela vem do lado de lá, o salário vem do lado de lá. A parte laboral da história, ela tem que entender. O pai dela trabalha, não vem do céu. Deus, ele dá, sim, mas ele dá um emprego, ele dá uma oportunidade, ele vai dar para mim um ensinamento sobre alguma coisa. Mas esse que eu ia falar, que você falou é muito importante. Como lidar com pais que lidam com meninos. E aí, realmente eu não quero entrar nesse assunto, que ele é muito polêmico mesmo, sobre essa adversidade. Mas o pai tem que falar com a menina, o pai não pode... Tem uma brincadeira entre homens muito comum, né? Eu estou numa mesa de mulheres, então o homem brinca muito, né? Não, vai dar forra, não sei o quê, e só vai namorar com 30 anos... Tu tá botando um bloqueio, como ela falou assim, às vezes tu tá botando um bloqueio na tua filha de ela conhecer um cara e casar logo. E ter o casamento perfeito. Ela vai estar procurando. E talvez você esteja dando até a porta pro lado errado, né? Ou, vamos dizer, pro outro lado. Vamos dizer assim. Uhum. Então, assim, a gente tem que medir muito as coisas que a gente fala. Sim. Palavras são por isso decretos, que né? ser temente a Deus e estar debaixo de uma direção de Deus é o melhor dos mundos. Nós não temos autoridade, não nascemos para ser sozinhos. Eu sei que o mundo evolui. Eu sei que a gente hoje pode buscar conteúdos desse aqui na internet, mas a gente tem que viver em grupo. Né? Deus quer que a gente viva em grupos, na família, com pessoas que têm problema, a gente se liberar sobre elas algumas coisas, a gente entender o problema delas. Né? O Ministério de Homens da igreja, a gente fala. Eu estou falando, hein, povo? Pode ficar à vontade. O programa é seu, a gente está recebendo. Eu estou aprendendo. O Ministério de Homens, por exemplo, o homem é uma coisa que na nossa igreja a gente fala muito. Parece que é um lugar que é cemitério, que é hospital. Os homens têm algum problema, vão falar. Aí eu tive que um dia ter que falar isso. Não. Eu, por exemplo, sou um admirador, eu gosto de conexões geracionais. Então, assim, o que eu não tive na minha juventude, eu quero alimentar um jovem, porque, o que você falou aqui, eu vou esperar para casar só quando eu tiver condições, eu vou esperar para ter filho só quando tiver condições. Você está botando você no centro de tudo. Sim. E quando você casa, você está fazendo um plano de Deus, é o projeto de Deus. Então, se você estiver seguindo o projeto dele, ele vai prover, ele vai dar direção. Então, assim, eu tenho uma missão e um chamado para mostrar isso. Não espera para viver o melhor de Deus. Entrega a tua vida para Ele, que Ele vai dar o chão para você pisar. Vou pedir para o Então, senhor repetir é o pai, aí. não é o pai que incentiva a casar cedo, né? E hoje o que a gente mais vê são os pais que não, você tem que se informar, você tem que, né, ter condições para poder casar. O nosso pastor aqui não, incentiva a casa primeiro e a provisão vem, pastor. Então, quem sou eu para dizer para mostrar o caminho? O que eu digo é, um plano de Deus, ele não pode ser... Você pode adiar ele, mas você vai estar adiando.
E eu tô falando como, de mim, de novo, fica mais fácil, né? O como eu me arrependo de não ter conhecido a minha mulher antes. Mas eu não pude fazer nada, mas ela estava aí. Mas eu só encontrei ela uma coisa, mas eu queria ter conhecido ela antes. Eu queria ser pai novo para você passar uma parte da tua idade com o teu filho, deve ser muito legal, pô. Então assim, eu só fui, encurtei um pouquinho, mas Deus quis assim, glória a Deus, vamos para cima. Mas eu não acho que você tem que intervir, você tem que impulsionar, você tem que crer, você tem... É para você crer em Deus mesmo, levar Deus para a história. Quando tu não tem dinheiro, bota ele na história, que ele vai prover, pô, o plano é dele. Forte, hein? Que chave. Ué, então assim, eu sou um motivador, eu sou casamenteiro. De todas as atribuições Pastor, mas os casamentos que costumam... Quem costuma casar muito cedo não tem mais probabilidade de separar, não, pastor? Então, talvez não tenha colocado Deus junto do... Acho que quando não, é verdade. Eu sou testemunha disso. Entrou em eu casa casei junto... muito cedo. Então, mas quando entrou junto com Deus, tudo bonitinho, né? Aquela figura do triângulo, né? Deus está unido numa vértice, os dois, o casal também está unido. Então, assim, quanto mais no alto com Deus, mais próximo você está. Né? A base do triângulo não é tão separada, ele é assim, né? Quanto mais próximo você está perto de Deus. Relacionamento vertical para depois horizontal. É isso aí. Então, assim, não tem certo e errado. Eu só acho assim, tem que botar Deus na história. Quanto mais cedo. É aquela história, né? Se a gente vai para o casamento... eu não vou levar o meu armário de roupa toda. A mulher não vai levar o armário. Você está levando muita coisa. É um casal que está conhecendo, e eu estou falando de heranças hereditárias, né? Isso. Aí o cara leva o dele, a mulher leva o dela. Aí lá você vai descobrir. Você vai descobrir a mulher que tu não casou. Essa é a verdade. Você vai descobrir depois um dia quando ela... Hoje a igreja oferece essa preparação para antes do casamento ter essa... Isso Sim. É muito importante, né, pastor? Curso de noivos. Sim, sim. É essencial para você também não achar que... Conheceu e... Isso é muito importante. E hoje, e o que eu alerto aqui a todas as igrejas, hoje, e vou falar de novo para o nosso ministério de homens, tem muito homem indo para a igreja para procurar varoa. Eita! Tem muito Fala homem mais, pastor, fala mais. Tem muito homem indo para a igreja. Tem muita mulher a gente achou que era só as mulheres que Exatamente. faziam isso, hein? Só que aquela história, tem muito homem que se estiver debaixo das bênçãos do Senhor vai encontrar a varoa certa, é ali. Talvez ele possa encontrar na noite, não vou dizer que não, mas no mundo pode encontrar. Mas talvez o lugar que ele está procurando tem que ser a igreja mesmo. E tá certo, né? Isso é muito importante. Porque a gente fala de ambientes, né? Tá congruente com o que você quer? Sim, você acha que você vai encontrar a pessoa ou... que vai te levar para o seu destino nesse lugar, naquele outro lugar, eu vou falar, né? Naquele outro lugar, onde é que tá a pessoa que tá congruente com os seus valores, que tem uma visão de futuro parecida com a sua? Porque isso não se sustenta por muito tempo, por mais que você... me apaixonei, ok. Se a pessoa não tiver os mesmos valores, os mesmos princípios, isso não se sustenta por muito tempo, emocionalmente falando. Então a gente precisa a gente fala muito sobre isso aqui, pessoas certas, lugares certos e conhecimento certo. E eu acrescento agora também objetivos certos. Né? A gente precisa estar alinhada com uma pessoa que tem o mesmo objetivo. E você vai procurar essa pessoa onde? Depende do que você está querendo buscar, de onde você está querendo chegar. Como tudo na vida tem dois lados, a gente também tem que entender o seguinte. Aí eu tenho que falar como líder de uma igreja, como ovelha, como pastor, tem que falar. Uma igreja é um lugar santo pela presença do Espírito Santo, pela presença de Deus, pela presença de líderes, homens de Deus. No entanto, ela também é um lugar que as pessoas estão sendo forjadas, estão sendo tratadas. Então, assim, o que muita gente às vezes vai para a igreja e cria uma concepção de que é um lugar assim, é todo mundo tocando harpa, ninguém erra, ninguém não sei o que lá, não sei o que lá. Todo mundo vivendo, cada um vivendo aí seu processo, né? É onde o lobo também que está querendo entrar, e às vezes, já entrou, né? Então ele às vezes se aproveita disso. Aí pessoas se sentem feridas porque ficam procurando o lugar santo, mas assim, a santidade está na gente, é o Espírito Santo que está na gente, não está na parede, não está no louvor. Não está no líder. Não está no líder, ele é falho. Então você tem que ali enxergar com os olhos do Espírito Santo, a santidade, alguém. E às vezes até o defeito dela você vai aprender com isso. Uau! Você às vezes aprende assim, não é para você com rebeldia, não quero ser submisso a isso. Não, você tem que olhar o seguinte, olha o quanto ela está sofrendo para aprender a fazer, um líder está fazendo um pastor. Você tem que olhar o seguinte, do próximo é sabedoria, né? E eu vou te falar, ora.
Não é para ser rebelde, ora para que e Deus vai. A tua oração pode mudar um justo, sim. Pode. Então, assim, não é para estar no lugar, na igreja, aí você reclamando, criando uma expectativa diferente. Não, você vai encontrar um lugar onde Deus está dando todo mundo ao mesmo tempo. O ímpio, o novo, o morno. Hoje, no Ministério de Homens, o mais fácil é o obediente. Quando o cara entrega o coração dele por completo, é esse que Deus quer. Ele vai tratar muito fácil. Agora, se o cara vai cheio de convicção, coração enraizado, com muita coisa, não, essa igreja não é espiritual, esse pastor não fala isso, esse pastor fala muito pouco da Bíblia, fala muito. Então, assim, o cara começa a criar alguns conceitos, aí é cartesiano como ele só quer escutar o que ele quer, não o que ele precisa. Sim. É justamente isso, ele não está com o coração aberto, ele vai procurar defeito para ter uma justificativa para não estar ali ou não dar o melhor dele, né? E aí, enfim, ele sai chateado, arruma problema. Mas é verdade que as mulheres mais emocionais, elas querem mais Deus, pastor? Aproveitando a oportunidade, né? Então, o Ministério de Homens, o curso de homem, o homem ao máximo, a gente chama de que é desenvolver o potencial máximo do homem, é para a gente entender o nosso papel e que a gente não atrapalhar o que o outro tem, as características que a mulher tem. Eu falei aqui em off, falo para vocês, eu já tenho fora da igreja, na minha carreira profissional, muito contato com mulher. Eu admiro a minha mulher, é tradutora. Ela passa boa parte do dia dela trabalhando em casa, home office. Mas ela consegue fazer tudo na casa que eu não consigo, gente. Ela dá conta da tradução, ela dá conta da menina que nos ajuda lá em casa, da minha filha, da cachorra, que da minha menina. Lá em casa todo mundo é feio. Aí eu tenho que aprender a lidar com isso, né? Então, assim, Você é muito abençoado, pastor. Mulher faz muita coisa ao mesmo tempo. O que eu ia Gente, falar eu não vou nem falar do que eu tô vendo no estúdio aqui agora. O estúdio tá cheio de homens. O que eu tô falando que o pastor Paulo Duarte Hoje fala. nós somos a minoria. Homem tem caixinha, né? Ele tem que fazer uma hora, faz isso. Isso é verdade mesmo. Agora, tem que dar um match nessa história. É verdade que vocês, naquela hora, vocês não estão pensando em nada mesmo? É verdade? Carla! É pra saber Na hora que fica sem... Calma! Na hora que fica sem falar nada, com aquela cara de... Não sei, olhando pro tempo, não tá pensando em nada mesmo? Eu penso muita coisa, penso... Hora da caixinha, pastor. Hora da caixinha. Joyce, o que você acha que eu falei? A hora da caixinha. Eu tô esperando seu raciocínio. Não, eu já entendi. A hora da caixinha, que o pastor Cláudio Duarte fala muito bem, que a gente gosta de ficar quietinho, é mesmo. O homem tem... Ele não consegue passar de uma fase para outra. Isso. Ele não faz mixagem, sabe? O homem termina uma coisa para começar outra. Eu sei que tem várias características de homens. E tem mesmo. Tem o homem, como é que chama? Aquele hiperativo, né? Ele acha que fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo Então, assim, realmente, a natureza do homem não é assim. Não é assim. Por outro lado, nessa situação, o homem fazendo em fases, né? Em ciclos, assim... Ele desprende mais fácil. Por um lado é bom. O que eu acho que a mulher, quando ele é muito emocional, ela fica presa a alguma coisa. Vou te falar, homem libera perdão mais fácil que mulher. A mulher lembra dele. Ele visita toda hora. A mulher, para liberar perdão, se não for genuíno, vai vir toda hora. O homem esquece, mas tem isso também. A mente masculina é totalmente diferente. O processo de entendimento, o processo mesmo, totalmente diferente do homem e da mulher. Quando o homem está nessa caixinha, o homem tem um foco. Por exemplo, o que acontece às vezes que a mulher vem e aí quer falar. O homem, quando ela está falando, ele já está pensando em resolver o que ela está falando. Glória mas a Deus, às vezes a mulher ela tem só certeza? quer. Sim, ele tá quer dar uma escutando isso solução. agora. E a mulher tá assim, eu não quero solução. Eu só quero que você me ouça. E a mulher tá falando. E só que tá pensando assim, o que eu vou dar uma solução para ela? Então, assim, é totalmente diferente. Estudar mente feminina, mente masculina faz todo... Apesar de termos o perfil comportamental, é muito legal também entender, mas entender que o processamento da mente do homem é totalmente... Porque o homem é foco. O homem está dentro de casa, a mulher vem com um problema, amor, eu tive um problema no trabalho, isso. A mulher, ela quer desabafar. Ela não quer que ela resolva, que ele venha com... Camila, joga no meu time, por favor. Não, mas mas é a Camila. verdade. E isso ajuda muito no casamento.
entender da mente masculina como o homem processa, como ele reage. O Os homem... máximos no estúdio ficam vibrando. Eu adoro esse assunto, mente feminina e mente masculina. Vocês podem se manifestar aí. O que o homem busca numa Manda um mulher? uau aí vocês agora. Vai. O que o homem busca numa Deus tá mulher? falando, Admiração, meu Deus. porque ele quer E prover. respeito também. Ele quer justamente o respeito Admiração, vem do respeito. quê? Da admiração, porque ele quer prover, ele quer proteger. E o que a mulher busca no homem? Segurança. Emocional, espiritual. Camila, você física. perdeu pontinho com a gente Camila, hoje. você Não, faça eu tô sendo realista. que você use mais esse microfone para levar essa palavra. Eu amo. Vamos falar sobre mente feminina, mente masculina. Não, o que você falou é verdade. Eu acho até que a aceitação, quando você aceita que o homem é assim, a mulher é assim, Isso. por exemplo, querer que a mulher não sinta dor, ela sente. Ela fica sensível. A mulher é mais sensível mesmo, Eu vou dar uma outra dica. Nós mulheres, Homem, às vezes, a gente libera muito afeto. E o homem, ele quer conquista. Eita. Ele Chamar quer a se Camila pra sentir dar aula no admirado Máximos, por fazer algo por você. Ele quer ser seu herói dentro de casa. E às vezes as mulheres querem fazer muito, mostrar muito afeto. Lógico que nós temos que fazer isso, mas tem que ter um equilíbrio. Porque se Não você se dá permite muito ser feminina, né? Isso, se você dá mais afeto do que ele tem a proteção, que ele vem com a proteção, ele fala assim, cara, o que eu vou fazer com essa mulher? Não tem- Agora a Camila conquistou nossa audiência masculina. Agora fechou nosso programa. Vai, amiga, vai ficar continua. 100% Não, masculino. usando a Bíblia. Até, levando pro lado assim, da sexualidade, no ato do sexo ali, a mulher ela libera ocitocina, o homem libera dopamina. Então, assim, até sexo, no sexo, na relação sexual, é totalmente diferente. Gera conexão emocional ali. Então tá, a ocitocina é o hormônio do amor. Do amor. E a dopamina é o hormônio do prazer. Ou Felicidade. seja, um e o outro são necessários para que Sim. tenha uma relação plena. Ué, não sei. Tá. Mas lá. na mente é totalmente Eu diferente. vou, na dúvida... Tem certeza? Todas eu as mulheres sempre liberam vou lá- ocitocina? Sim. Na dúvida, eu sempre vou lá para Gênesis. Quando Deus fez o homem da costela, ele fez do lado, não fez? Ele não fez de cima para a mulher dominar o homem, nem do pé para pisar. Então, assim, ele fez do lado. Ele fez do mesmo a carne para quê? Para não dar rejeição. Então, eu concordo com Camila. Não sei se você vai falar não, Camila, eu concordo contigo em tudo, tá? Depois que você falou aí, eu concordo em tudo. Ela vai lá dar uma aula no máximo. Ou não, no Pink, para as mulheres. Mas eu acho que essa combinação ela é perfeita. Eu vou trazer mais um assunto aqui que não é de gabinete, mas é uma relação que a gente vive no dia a dia. Por exemplo, homens que por um momento passaram por problemas financeiros e a mulher assumiu a casa. Para alguns homens isso é vergonha, isso é desonra e tudo mais. Para outros, aí o que acontece? Num dado momento isso aconteceu, aí o que acontece? O homem acostumou, a mulher acostumou também, não consegue retomar. Ou seja, o homem não consegue voltar ao seu provedor da casa e a mulher, por sua vez, também, ela aprendeu tanto a pilotar a casa que ela não aceita. Então, assim, olha como é que são as coisas. Se não houver uma aceitação do casal, o homem não consegue de novo se restabelecer, tomar o papel dele como chefe da casa, sacerdote, e a mulher, por sua vez, ela vai sentir sempre essa palavra que na igreja a gente tem que repreender e dar a conotação certa. Submissão. Submissão não é estar submissa, é estar debaixo da mesma visão. Então, assim, é os dois olharem para o mesmo lado, debaixo de uma mesma visão, de uma mesma orientação. Então, assim, se a mulher não aceitar que o homem se... Então, vamos imaginar aqui, você vai e matricula o homem no Máximos, no curso Máximos. Se você não esperar uma transformação dele, se você não colaborar para essa transformação, não é igual um download, não. Ah, o cara fez um download na aula de hoje, estou pronto. Não, ele vai... É um processo. E você vai ter que contribuir para esse processo. Contribuir. Então, assim, fazer parte. o que você falou, eu acho que para não ter rejeição, acho que a palavra certa é isso. Os dois lados têm que saber lidar com isso. Saber esse equilíbrio, em que momento está o casamento, por exemplo, como você falou, houve ali, ficou desempregado, não está conseguindo prover, não tem nada, não tem problema que a mulher, e aí vem qual é a missão, qual é a visão? Ou se eu posso prover até que ele venha se restabelecer, então eu vou prover. Mas quando ele voltou ao estado normal, passa para ele a liderança, passa para ele a provisão. Então, assim, e aí isso é chamado uma união sagrada, onde ambos sabem o papel do outro, na energia feminina e masculina, e sabem dosar e completar.
Então, assim, qual momento está o casamento? Ah, está desempregado, preciso assumir esse papel? Ok, mas até um limite. Depois você devolve a liderança, a provisão pro homem, né? Muito bom. Gente, Muito bom. antes da gente seguir aqui, a gente tem comentários para responder, né? Vamos responder aí os comentários. Vamos lá. O Aderli, né, disse assim... minha mãe. Isso. Bom dia, meninas superpoderosas. Deus abençoe vocês. Te amo, Carla. Aí, obrigada. Obrigada, Adri. mamãe. Bernadette disse assim: a maioria das igrejas estão cheias de imperfeições. Existem pessoas que nunca foram à igreja e estão mais espiritualizadas que muitos que estão há anos dentro da igreja. E o Senhor diz... O que o Senhor diz, pastor? Esse tema é importante. Hoje a Igreja de Cristo é muito criticada, né? Hoje a voz aberta, muitas vozes, elas fazem com que a gente tenha poder para julgar tudo. Foi o que eu falei aqui antes. Uma igreja está sendo julgada porque ela tem que ser um lugar perfeito. Então, assim, o que eu recomendo para esse irmão? Se ele teve um encontro realmente com o Espírito Santo, ele é tão espiritualizado assim, cara, procura uma igreja para ajudar, porque a gente precisa de pessoas assim, com o Espírito. Porque o Espírito Santo é o que move uma igreja, né? Então, assim, o que eu ia pedir é esse irmão, ele tá perdendo, porque Deus quer verdadeiros trabalhadores, né? Obreiros. Então, assim, ele está sendo uma peça que está faltando dentro de uma, né? E um corpo. entender que todo mundo que está ali, que está na igreja, ninguém está ali porque é perfeito. A gente está ali justamente porque está buscando. A gente está buscando esse crescimento, buscando a transformação. A haste da cruz lá, vertical, é a nossa conexão com Deus. E a arte horizontal é a nossa conexão de todo mundo, né? Então, assim, e outra coisa, eu passo para esse irmão também um outro princípio. A unidade, poxa, é muito melhor que estar orando sozinho. Dois ou mais que não estão presentes, Deus está sozinho. Aleluia. Deus vai visitar você no quarto, no secreto. São a comunhão, né, pastor? Nossa. Amém, amém. Temos mais Eu lembro da pandemia. Culto em casa, meu Deus. Que me deixava desesperado. Uau. Temos mais comentários aqui. Clínica HCA, estamos ligadinhos. Uau. Estamos ligadinhos. Beijo, meu povo. Luciana Pires, sou de Santa Catarina. Olá, meninas, que tema forte o de hoje. É lindo o cuidado de Deus com as nossas vidas. Vocês são abençoadas. Amém, obrigada, Luciana. Um abraço para a Luciana e para toda Santa Catarina, né? Toda Santa Catarina. Olha, a Júlia Mendes disse assim: bom dia, falo de Nova Iguaçu, queria mandar um beijo para as meninas e dizer que amei o corte de cabelo da Júlia. Obrigada! Poderosa. Nova Iguaçu sempre aqui com a gente. Joane disse que a figura paterna é muito importante. E a Kellen disse: oi meninas, saudade de vocês, que tema forte. Meu pai foi bem presente em minha vida, um homem exemplar e maravilhoso. Uau. Ele hoje não está mais com a gente, mas tivemos momentos maravilhosos. Entretanto, Deus me ajudou após a perda do meu pai. Beijos para todas. Obrigada, Kellen. Um abraço para você. Amigas, posso trazer um tema importante dessa pergunta aqui, desse comentário? Pode. Claro, pastor. Dá tempo? Temos tempo. Porque você vê o comentário dessa... Como é que é o nome da irmã que ela falou? Kellen. Kellen. Ela está levando a figura paterna para um próximo relacionamento dela. É uma boa referência, obviamente. Mas o problema é que alguns casamentos, às vezes, têm problema porque o homem não consegue substituir a figura do pai. E isso eu estou falando porque também no Ministério de Homens a gente encontra isso. O cara vir reclamar, o varão vir reclamar, assim, pô, mas o pai dela se mete, eu estou tentando convencê-la e ela, na verdade, vai até o pai. Então, assim, é o que eu falei, a referência o seu pai biológico pode trazer, mas no momento que Deus falou para Abraão lá, né? Larga sua parentela e então, assim, a sua referência acaba que tem que ser Jesus. Porque o teu pai, ele vai te dar, sim, essa matriz, mas ele também você tem que largar o osso. Porque eu tô falando, senão você vai querer materializar o teu pai no seu marido. Sim. E às vezes nem amor faz, né? Vai querer um vai pai fazer com o pai? Se eu não estava no outro programa, eu falei, né, que você faz parte do complexo de Édipo. Na fase inicial da criança, né? Que é primeiro o amor da mulher, da menina, é pelo pai e o do menino pela mãe. E aí quando esse não é muito bem resolvido, ele chega na fase adulta, sempre busca a mãe para suprir aquela criança
e a menina busca o pai, referência. Por isso que às vezes você vê casamentos, pessoas casam com uma pessoa igual a mãe ou igual ao pai, padrão de pensamento, emoção, idênticos. Por quê? Porque está buscando no pai e na mãe aquela figura, no relacionamento, substituir o pai e a mãe. Né? Então isso acontece muito mesmo. Nós, como líderes, né, pastores, é uma coisa muito importante para fazer também. A pessoa vem sempre perguntar para a gente: o que eu faço, pastor? O que eu faço? Então, assim, se você cai nessa armadilha de responder, você acabou de trazer uma pessoa que ela vai perguntar tudo para você. Vai perguntar. E Jesus, ele vai mostrar o caminho para a gente. Então, assim, homens, por exemplo, lá eu falo, a gente ora para que o cara busque o caminho igual a mim. Eu oro para alguém pela saúde financeira, eu com boleto atrasado. Queria ter minha vida tudo certinho, mas Deus me dá, eu tenho que dar meus corres aqui também para fazer as coisas. Então, assim, a gente não pode, o pastor, o líder espiritual, o líder de célula, o líder de GC, né, ele não substitui a figura do pai, não. Pai é Jesus Cristo, Pai é Deus. E isso acontece até, eu estou diante de profissionais aqui, mas quantos terapeutas aí não retêm muitas vezes o domínio sobre a vida de pessoas porque entregam a vida todinha num tratamento terapêutico? Aí não larga, o cara não avança, não evolui, o cara fica preso ali um tempão. Mesma coisa acontece na igreja. Se nós não tivermos o discernimento a gente tem que formar pessoas iguais, homens maiores, colunas para ajudar nossos pastores, homens para ajudar na obra de Deus, novos pastores, novos evangelistas, apóstolos. Então, assim, o homem tem que ter esse papel. Todo líder, a líder também estou falando para líderes mulheres, né? Não desenvolver dependência. E sim, se tiver que ter uma temência a Deus, ela que ele tem que Mas é porque a pessoa talvez pergunta que ela possa refletir e ela mesma encontrar o caminho dela. Né? Jesus mesmo, ele não fazia, né, pela pessoa. Ele fala: a tua fé te curou. Exatamente. O que tu queres, né? A tua fé te curou. Se você não tiver fé, né, então é esse o caminho. Boa. Verdade. Eu só queria, antes da gente finalizar, eu queria voltar naquela pauta da importância do pai para a filha. Eu acompanho meu marido com minha filha e isso é muito legal porque eu não tive. Então, toda noite, e agora ela sente falta disso, ele chama ela, ele vai no quarto dela e aí ele começa a falar para ela: você é linda, você é maravilhosa, você é inteligente. Ele declara coisas sobre a vida dela e às vezes ela nem tirou a melhor nota na prova, mas ele declara isso para ela. E no dia que ele não faz, eu já vi ela falando assim: mãe, mas meu pai não foi lá falar, né? E aí eu dou o toque, lembra de ir lá de falar. Ele fala isso diariamente, a importância disso, porque quando ela encontrar um homem, ela não vai aceitar menos do que isso. Boa. Quando ela ouvir que ela é linda, ela vai falar: eu já sei, o meu pai me falou. Exatamente. E aí, quando vem isso aí, alguém falou: Manuela, você é linda. Eu sei, meu pai me fala isso todo dia. Isso evita que entre num padrão de relacionamento tóxico, abusivo. Por quê? Porque o padrão que ela teve desde a infância, que ela se construiu, foi um padrão de um pai amoroso. Então, na hora que ela encontra um homem e que não entrega similar ou melhor, é que não é um padrão, ela vai repelir. É isso aí. E aí agora eu quero aproveitar para honrar o meu marido, porque quando eu decidi ter filhos, né, que não era uma coisa que estava nos meus planos, mas eu quis entender que filho ele era. Porque eu não queria ter filho para ficar sozinha. Lembra dos padrões que eu falei? Minha mãe me criou sozinha, então eu não queria isso. Então, quando eu decidi por ele, eu tinha certeza de que ele seria um pai. Porque ele é um bom filho? Ele era um bom filho e ele é um bom pai. E a importância disso na vida da minha filha e no futuro da minha filha. E agora ela é o máximo, vai E potencializar mais ainda, agora né? que ele é máximo, né? Opa, temos que dar fruto disso aí. Glória, aleluia. Então, assim, quero aproveitar aqui, diante de todo o Brasil e 196 países, eu quero honrar a vida do meu marido e do pai maravilhoso que ele é. Uau! Honra quem merece honra. Idealizou esse programa, Sim. chegando O culpado disso tudo. Se hoje nós estamos aqui levando essa mensagem Que para linda. você que está em casa também, foi na vida do Francisco, né? Amém. Glória a Deus. Foi mesmo.
Ele que me trouxe para cá também, que fez o convite. Então, assim, glória a Deus. Glória a Deus. E pastor, Nós louvamos nosso sua tempo vida. também está acabando. Fala um pouquinho lá do seu ministério, convida os Ah, homens, então. os dias, o horário, como que funciona. Pedir para a mulherada que está em casa, escreva seu marido lá no máximo. Porra, seu marido! Leva para a igreja. O Máximos é o Ministério de Homens da Lagoinha, a Lagoinha Rio, e no caso eu lidero da Lagoinha Barra. Então, o Máximos, a gente brinca lá, né? Tem o Ministério das Mulheres e o Ministério dos Homens. Então, se você procura um ministério para que você possa falar do seu jeito, escutar as coisas do seu jeito, que o homem tem que ouvir, é o Ministério de Homens. E não é um ministério para você, muitas vezes você pode ficar ali, dar frutos ali, servir ali, mas é um ministério que, assim, o jovem é máximo. E eu ainda ia perguntar, são só Casado casados? é Não, máximo. casados Não, e solteiros, que- né, pastor? É. Não pode ser um requisito quando estiver procurando um Até esposo, mesmo. Né? E Passou até pelo mesmo- Máximos? E até mesmo você que está na dúvida. Se você está na dúvida, vai para lá que a gente... Se você não é pink, você é máximo. Até por eliminação. Tá vendo? Até Parece por que ela eliminação, falou, é um você sabe. requisito das Requisito. mulheres perguntar se já passou por você. Tem é, um curso do garantido. Máximo. Já passou pelo Máximos? Então, um requisito para o casamento. E aí o ministério tem esse papel, né, de ser a coluna da igreja que vai sustentar, vai dar suporte, vai ajudar os pastores, os líderes a serem homens. Na verdade, a gente tem um curso que não é um seminário, né? A nossa igreja tem um seminário teológico chamado Carisma, e a gente tem um curso chamado Desenvolvendo o Potencial Máximo dos Homens, que duram 14 semanas. Então é um tempo que a mim foi dado, Deus me deu o ato profético de fazer ele sexta-feira. Então sexta-feira é onde é brecha para alguns saírem, é o que a gente está chamando para o cara ficar na igreja. Então todas as sextas-feiras, por 14 semanas, a gente fala de temas muito importantes, fala de identidade, fala de paternidade, fala de que é esse, que é propósito e pecado, fala de integridade, caráter. Então, integridade não é uma camisa, né, que você usa só domingo que vai à igreja e depois você tira ela, não. Você tem que ser crente, cristão todo o tempo. Então, assim, são cursos, é um curso que tem a proposta é de forjar. É realmente assim, um tempo é um mergulho, de uma imersão para que a referência é Jesus Cristo. Não é Elcio que está falando, ali são homens exatamente como todos os outros da Bíblia, a gente enxergar e ler sobre a Bíblia, Abraão como um homem, Davi como um homem. A gente olha muito esses caras como figuras emblemáticas, né? E assim, não entende que esses caras tiveram suas fraquezas, esses caras erraram, esses caras acertaram, esses caras tiveram fé. E não está escondido na Bíblia, não. Está tudo lá. Tá né, tudo pastor? lá, tá tudo lá. Perfeito, olhar foi e só ver. Jesus. E outra coisa, quanto também, que também está lá, o quanto nós, através de uma oração, o homem ora. Então isso é uma máxima que tem que ser quebrada. E no máximo a gente bota ela, homem ora. Então não precisa botar coque, não, mulher do coque tem, mas a gente também ora. Então assim, queria eu na história que tivesse um homem do fluxo de sangue para tocar nas vestes de Jesus, mas foi a mulher. Então assim, o princípio é o mesmo. Uma oração move a ação de Deus. Então a gente não tem que esperar ele toda hora, né? Então a gente tem que ir lá. Então, estou lá esperando vocês, estou lá esperando os homens. Mulheres, mandam seus homens para lá. Isso aí. Tira do Obrigada, futebol aí pastor. na sexta-feira. Muito Pode obrigada. mandar, Pra porque igreja. é bom. Pastor, eu quero agradecer mais uma vez sua presença. Amém. Dizer que a transformação que você tem levado na vida do meu marido, através do Máximos, tem sido fantástica. Então, eu honro e louvo a Deus pela sua vida e por toda a transformação que você gera, não só na vida do meu marido, mas na vida de todos os homens que estão lá Amém, toda amém, sexta-feira, e que você continue sendo um canal Amém. de bênçãos e de transformações para os homens e para as famílias que Amém, estão ali é isso. representadas. Amém. Uau, quantas famílias, né? Muito obrigada, Amém. pastor. Eu não tenho mais o Amém. que dizer. Só minha gratidão, expressar minha Obrigado, gratidão. Carla. Obrigada, pastor. Uma honra te conhecer. Não tem Quero Vamos fazer mais, hein, que eu gostei do teu discurso. Vamos Gostei. conversar. É terapêutico, ele tem fundamento, gostei. Muito bom, vamos lá, reaja. Reaja. Reaja, homem também. Reaja. Máximo. Máximo. Tchau, gente. Fiquem com Deus.